Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje estarei aqui para trazer um vídeo muito relevante para você. Para você que é mãe, para você que é pai, para você que é educador, para você que tem uma criança em casa, para você que cuida de uma criança, ou talvez você não cuide de uma criança, mas você é tio, você é tia. Então, fique aqui que você vai aprender muita coisa. O tema do nosso vídeo hoje é infância e saúde mental. Um tema que deve ser muito falado, deveria, talvez não é tão falado, mas deveria ser muito falado. Por quê? As crianças precisam estar em ambientes saudáveis, precisam crescer em ambientes saudáveis. E hoje, no mundo que nós vivemos, podemos nos deparar com um aceleramento de tudo. Tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem. Pai trabalha fora, mãe trabalha fora, quase não tem tempo de estar com seus filhos. E aqui agora, nesse vídeo, você vai aprender a importância de cuidar da saúde mental dos nossos filhos, dos seus filhos. Infância é sinônimo de alegria, certo? Nem sempre. Geralmente a gente acha que deveria ser, um momento de muita alegria. Só que nem sempre a infância ela vai estar proporcionando alegria para essa criança. Porque muitas crianças elas crescem num ambiente que alevam, a ter conflitos já emocionais. E talvez os pais, os educadores, os cuidadores não percebem, passam despercebido. Talvez exatamente pelo que eu falei, pela correria, pela vida agitada, pelos muitos afazeres. Então talvez essa criança ela cresça já com dificuldades emocionais porque ninguém percebeu. E aí, vamos lá então, vamos falar dessa saúde mental na infância. Por que a infância importa tanto? Para quem não me conhece, eu sou psicanalista clínica, Jussara Ferreira, e como a psicanálise a gente trabalha muito inconsciente, a infância é algo primordial para a gente começar a cuidar de um ser humano. Porque é na infância que tudo começa. É na infância que você começa a amadurecer o seu cérebro, é na infância que você começa a ter desenvolvimento, emocional. E por muitas vezes essa criança, ela, pelo cérebro dela estar em formação, ela começa a ter observações de coisas. Então ela começa a observar palavras, ela começa a observar gestos, ela começa a observar experiências. E talvez se essas experiências não forem experiências tão boas, forem experiências traumáticas, experiências que não tragam futuramente boas lembranças, essas experiências vão ficar no inconsciente. E o inconsciente é um local que ele nos resguarda, vamos dizer assim. Por que a gente, às vezes, tem coisas inconscientes? Porque para nos privar do sofrimento e da dor. Então é importante a gente ter algumas questões emocionais, algumas feridas bem ali guardadinhas para exatamente nos poupar de tanta dor. Porém, é importante a gente trazer à tona essa ferida, trazer à tona essa dor para a gente ser curado. Porque a psicanálise, você consegue ser curado através da fala. Quando você fala, você alivia a dor que você sente. O que uma criança vive hoje pode impactar na sua vida para sempre, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E realmente, talvez você aí comece a recordar da sua infância, do seu passado, de coisas que você viveu, coisas boas que você lembra, de que você viveu, que impactam hoje de uma forma muito boa na sua vida adulta. E talvez você tenha algo na sua infância que não impacta de forma positiva. Então, por isso que é importante a gente ter essa saúde mental na infância. E o que afeta a saúde mental dessa criança? Quais são os fatores que afetam a saúde mental dessa criança? O primeiro deles, conflitos familiares, muitas brigas, muitas discussões, muitos falatórios, muitos desentendimentos. Às vezes aquela criança está ali naquele ambiente
onde pai e mãe só sabem se comunicarem gritando um com o outro, ou talvez essa criança já vem de um relacionamento onde houve um rompimento muito drástico, de uma forma muito dolorosa, houve um divórcio, né, de uma forma muito dolorosa, e também isso faz com que afete a saúde mental dessa criança. Ela pode desenvolver sérios tipos de bloqueios emocionais. Pode acontecer também por negligência ou pela falta de afeto. Às vezes ele é um pai, um bom provedor. Às vezes ele trabalha fora, ele põe o alimento dentro de casa, não falta roupa, não falta comida, mas ele não é um pai, não é uma mãe que proporciona afeto para essa criança, carinho, contato físico, um beijo no rosto, um abraço, que fala que ama. Isso tudo pode influenciar muito na vida adulta dessa criança. Violência física e emocional. Não preciso nem falar, né? Uma violência física e emocional na vida dessa criança, onde a criança ela apanha dos pais de forma exagerada, porque corrigir o filho com vara não é nada demais, né? É até correto. A Bíblia até nos orienta quanto a isso. Agora, você bater numa criança excessivamente por raiva, por questões que você, às vezes estressado, desconta na criança, ou então também vendo aqui o lado emocional, o pai ou a mãe age de forma violenta emocionalmente, fala coisas para que essa criança desenvolva feridas emocionais. Então, isso tudo afeta essa criança no desenvolvimento dela. Outro fator também que é muito conhecido é o bullying. Geralmente uma criança que sofre bullying na escola, ou talvez até em redes sociais, essa criança, esse adolescente que tem uma rede social e que sofre porque outros coleguinhas, outras pessoas fazem tipos de comentários desagradáveis. Um exemplo, às vezes uma criança ela não gosta muito do estilo do cabelo dela. Eu falo porque eu passei pela transição capilar e eu tinha muita dificuldade de aceitar o meu cabelo do jeito que ele é, e hoje eu amo ele. Então assim, eu sofri bullying por conta do meu cabelo. Então isso tudo pode desenvolver, né, fatores emocionais que irão afetar a vida adulta dessa criança. E uma coisa muito importante, a criança ela não sabe nomear o que é depressão, o que é ansiedade. O que essa criança ela vai fazer, ela vai mostrar de uma forma que nós possamos compreender. Como? Através do choro, através da agressividade, através do silêncio, do medo, dores de cabeça muito frequentes também. E como nós vamos identificar que algo não vai bem? Como identificar isso? Primeiro, uma mudança de comportamento, né, na vida dessa criança, um isolamento repentino. Um isolamento repentino. Do nada essa criança ela começa a se isolar, ela começa a querer ficar mais sozinha, brincar sozinha. Quando chega outra criança perto, ela não quer se socializar. Queda no rendimento escolar. Essa criança ela começa a ter uma desatenção na escola, ela começa a ter umas notas não tão legais quanto ela tinha antes. Uma agressividade. A criança começa a ficar agressiva de uma forma que é fora do normal, de uma forma que você começa a entender, a perceber que não é algo normal daquela criança, porque ela não é assim. Problemas com sono. Essa criança, a gente consegue identificar que algo não vai bem quando ela não consegue dormir direito, quando ela começa a ter insônia, quando ela começa a ficar até muito tarde acordada, quando ela começa a relatar, né? Ou até a criança que talvez não fale, mas comece a
a mostrar, né? Ela tem uma rotina e ela passa a ter outra rotina de sono. Então aí é algo que a gente tem que ficar em alerta, né? Medo excessivo. Uma criança que às vezes ela tem um medo excessivo, ela tem medo de bicho, tem medo de um cachorro, tem medo de uma galinha, tem medo de algum bicho de estimação que talvez seria algo normal, ou talvez até medo de locais, de pessoas, de ambientes. E outra coisa que é muito relevante frisar aqui é a regressão do comportamento. E o que é isso? Talvez aquela criança que já desfraudou e uma determinada fase na vida dela, ela começa a fazer xixi na cama. Então, assim, ela está regredindo. E o que está levando essa regressão? O que está levando esse comportamento? Tem algum gatilho emocional que precisa ser investigado aí, né? E esses sinais são pedidos de ajuda, porque a maioria das crianças às vezes não sabe se expressar, não sabe falar. Então, assim, são pedidos de ajuda silenciosos que nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto educadores, nós precisamos ficar bem atentos, ficar bem ligados quanto a isso. E o papel dos adultos diante da saúde mental dos nossos filhos. Quais são esses papéis, né? Dos pais, dos educadores, dos cuidadores, dos avós, dos tios. Quais são os papéis? Primeiro, oferecer um ambiente seguro. Quando essa criança ela está alocada em um ambiente seguro, ela gosta de estar ali. Se você começa a observar uma criança que ela tem a família dela, mas ela não gosta de ficar na casa do pai, da mãe, na casa, na sua casa de origem, né, com seus irmãos, ou talvez um padrasto, uma madrasta, você pode observar que é uma característica de um gatilho que aquele ambiente não é acolhedor. Então, assim, o ambiente acolhedor para essa criança vai fazer toda a diferença. Com toda certeza, essa criança vai se desenvolver com muito mais leveza, com muito mais saúde emocional. Uma escuta ativa. Nós, às vezes, adultos, temos o hábito de achar que uma criança ela não precisa se expressar, que ela não precisa falar o que ela está sentindo, que ela não precisa abordar o que tem acontecido. Não precisa falar isso aqui não, tô ocupado, tô falando aqui agora. Às vezes uma criança, ela bate assim no adulto, ela fala, mamãe, e você às vezes fala, meu filho, eu tô conversando, e não dá atenção para essa criança. Então, às vezes ela tá ali te fazendo um pedido de socorro e você está aí disperso diante daquilo ali. Então, comece a observar essas pequenas coisas. E validação emocional. O nosso papel enquanto adulto é validar o emocional
dos nossos filhos. E como, Jussara, que eu vou validar o emocional dos nossos filhos? Elogiando, não só criticando, não só apontando erros, não só apontando defeitos. Tem até um livro muito legal, muito indicado por profissionais da saúde mental, que é A Comunicação Não Violenta. É um livro que todo educador, todo professor, todo pai, mãe deveriam, todos os pais deveriam ler esse livro. Também todas as pessoas que têm um relacionamento conjugal. Por quê? Hoje em dia as famílias, né, o casal, marido e mulher, estão adoecidos porque não tem uma comunicação assertiva na vida dessa criança que está crescendo nesse ambiente, que está se desenvolvendo nesse seio familiar. E mais do que corrigir, como eu até mencionei aqui, é preciso você acolher. Claro que você precisa corrigir, mas acolhe essa criança primeiro. Mais do que você perguntar, o que você fez? Por que você fez isso? Pergunte para essa criança como você se sentiu. Tá tudo bem? Então, a forma, falo que o contexto, uma palavra ela muda todo o contexto. Então, se você souber usar as palavras, eu te oriento a ler esse livro, Comunicação Não Violenta. E busque ajuda. Se você tem uma criança que está passando por esse processo, que você tem observado, ela com mais irritabilidade, uma criança que está se isolando, uma criança que você tem percebido sintomas que eu citei aqui, busque ajuda. Sabe por quê? Porque quando você cuida da saúde mental de uma criança, é como se você estivesse plantando um futuro saudável para esse ser humano. Porque toda criança, ela tem o direito de crescer emocionalmente saudável. Então, busque ajuda, não deixe as pequenas coisas, não deixe com que essas distrações nossas, enquanto adultos, façam com que as nossas crianças se desenvolvam e cresçam adultos doentes. Permitam que eles cresçam saudáveis emocionalmente. E é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comente, envie para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela amiga que você tem, que é mãe, para aquele pai, para aquele educador. E continue me seguindo, porque aqui nós continuaremos falando de saúde mental e saúde espiritual. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.